Arte, pra mim, é um filhinho que nasceu, né? A gente tem muito... Eu fico muito feliz com a proporção que ele tomou. Em cada fechamento de evento a gente sempre se emociona muito, é muito gostoso, porque não é só uma questão nossa, né, mas ver a realização de todas as pessoas que estão ali envolvidas, né? Para as crianças, ficam muito emocionadas, o nervoso do começo e o alívio do final. E a gente, é muito gostoso ver isso, porque era um projeto que as pessoas, mas um evento só de dança, será, né? Alguns desacreditavam, e quando ele tomou um formato e aí ele durou por muito tempo, né? Só não ano passado por conta da pandemia e esse ano também, mas ano que vem a gente pretende voltar com a corda toda. Então eu fico muito, muito, muito feliz, é muito gostoso, me dá um arrepio cada criança que entra no palco e eu vejo, me conecto com essa emoção de cada um que está ali. Então é isso. A gente fica bem emocionado de ver. Na verdade, assim, eu dou aula de balé há mais de 20 anos aqui na escola. Deve estar beirando uns 27, 26 anos. E aí eu entrei antes de sala de aula. E aí eu dava só aula de balé. Eu tinha 6 crianças só fazendo balé. E aí eu comecei dando aula de balé. E quando eu engravidei a primeira vez eu tive que tirar uma licença. Daí eu colocava sempre pessoas escolhidas a dedo, né? Para me substituir, para não perder as crianças. Meu sonho da Tia Paloma, na época, a Tia Paloma não era diretora, né? Ela dançava também, ela dançava dança do ventre. Então, o nosso sonho era fazer um evento de dança, só de dança, porque na verdade o balé ele se apresentava assim, na festa do infantil, no evento cultural. E o balé não tinha onde apresentar, não tinha outro tipo de dança, só tinha o balé. Então, meu sonho era ter outros tipos de dança e fazer um evento só de dança. E aí, conversando com ela, né, vamos fazer um evento só de dança? Daí surgiu o Dançarte. Já estava assim, bem legal o Dançarte, com participação de mais de 50 crianças e tudo mais. Nós tínhamos o Cleiton, que dava aula de street. Antes do Cleiton teve a Mônica, depois veio o Cleiton. Mas a Mônica era um pouco mais difícil de trabalhar, mas o Cleiton era super joia. Então rolou bastante o Dançarte com eles dois. Daí eu me ausentei, ficou só os dois dando conta do Dançarte. Aí depois eu retornei, aí foi que a gente alcançou o maior número de crianças. Nós fizemos um Dançarte com 120 crianças. Foi nosso último Dançarte, eu sou suspeita para falar, porque eu gosto de todos, porque eu participo da escolha do tema e eu amo participar da escolha do tema. Mas esse foi o mais legal, que foi quando a gente conseguiu a Ítalo Brasileiro de graça. E aí a gente conseguiu 120 crianças, porque assim, por mais que eu tinha que fabricar as roupas, a minha ideia era quanto mais criança eu tivesse, pra mim, é mais show, né? E aí eu consegui fazer, não, você não pode pagar, a gente dá um jeito, não, vamos facilitar em várias vezes. Vinha sempre conversar comigo pra gente tentar fazer, pra ter bastante adesão. Aí conseguimos 120 crianças, mais ou menos, na Ítalo, e o tema foi circo. Então foi muito colorido, foi maravilhoso.
A gente tem fotos aí, maravilhoso. Esse foi o Dançarte mais top. Antes teve um também que eu fiz que foi da Disney, que também foi top, que eu gosto, né? Princesa, adoro princesa. E aí também foi legal, mas esse foi o que fechou com chave de ouro. Aí o ano passado a gente penou, né, por causa da pandemia, e aí não teve quase, por exemplo, caiu muito as meninas que entravam nas aulas online, né? Tipo, tinha turma com 30, entrava 2, 3, tinha vez que juntava, entrava uma em uma na outra. Então foi bem difícil. Aí no final do ano, aí eu tive que me afastar e entrou a Tia Dai, que é uma pessoa muito fofinha também. Eu tive que me afastar por outra gravidez. Mais um neném, e eu tive uma gestação complicada, então eu não podia fazer nem exercício em casa, né? Então eu não pude dar aula. Aí a gente não teve Dançarte ano passado, né? A Tia Dai improvisou uma apresentação para os pais online e não teve. Agora ano que vem terá Dançarte o retorno! Vai ser sensacional! Olha, dentro do Dançarte, o meu papel sempre foi de apoio. Eu sempre apoiei a professora de dança, ajudei a organizar circular, organizar mesmo no apoio do evento em si, na estrutura. Às vezes a professora do balé precisava de alguma questão de apoio numa organização de quadra, de ensaio geral. Então toda a parte de apoio, com música, olhando as crianças, organizando. Como eu cuido da educação infantil, então eu sempre ficava responsável pelo cuidado e olhar com as crianças da educação infantil. E no cenário, quando precisava organizar alguma coisa, correr atrás, ou de uma outra pessoa também, porque às vezes tem necessidade de apoio de outras pessoas também. Então eu faço toda essa parte de apoio. Efetivamente no Dançarte eu sempre apoiei, embora amo dança, nunca dancei no Dançarte não, já dancei em outras atividades. Mas fiquei sempre nesse apoio às crianças, às famílias, ajudando em ensaio geral, na organização desses ensaios também. Então, das funções dentro do Dançarte, eu começo a fazer parte com a equipe da parte técnica. Então, assim, comecei bem como prometido mesmo. Comecei a assistir as apresentações e aí comecei a trocar com o pessoal, com a equipe criativa que cuidava do evento. Então, comecei a pontuar sobre iluminação, até que eu tive a oportunidade de, quando eu já conhecia o técnico do teatro, de operar a iluminação, e aí teve vários anos que eu operava a luz. Eu fazia mapa de luz, normalmente via algum ensaio antes, para saber qual que era o figurino e pensar a iluminação que seria aplicada no espetáculo. Da mesma forma, das minhas introduções e das participações criativas, começa a pensar também em cenografia. Então, qual a cenografia que iria conversar com o espetáculo? E aí, junto com a equipe criativa, que aí era o professor, mais alguém do marketing, a gente pensava junto o que ia fazer. E aí eu vinha cuidando. Então, fazia roteiro. Então, teve ano que cheguei a fazer o roteiro de como seria o conteúdo do espetáculo. Na verdade, o roteiro ele era feito, o professor, o coordenador ou o professor me trazia quais seriam as apresentações, a gente pensava qual seria a ordem de cada entrada. Nisso eu pensava um roteiro para poder organizar essa apresentação para o público. Não foram todos os anos que eu fiz roteiro, porque teve ano que também era outra pessoa que cuidava. Mas nos anos que cuidava, eu sou muito apegado ao roteiro, então vamos fazer um roteiro do espetáculo. E aí, quando faço o roteiro do espetáculo, faço uma organização da história e quais são as questões técnicas que entram nesse espetáculo. Então, quando vai entrar uma luz, quando vai entrar uma narrativa de um locutor, quando vai ter uma intervenção de um apresentador ou de um ator no meio do espetáculo, né? Em alguns eu cheguei a mexer poucos, aí também tem coreografia, mas era mais quando tinha uma intervenção de interação de um ator com a dança. Porque quando a gente faz um evento, que nem o Dançarte, o Dançarte, ele tem muita a parte das crianças pequenas. E as crianças pequenas, elas dependem
de um condutor, normalmente é o professor. Tudo que elas fazem é em cima desse professor que vai conduzir, né, o ponto de referência. E eu tenho muita preocupação, não só eu, né, todo mundo está envolvido, mas das crianças ficar perdidas. A gente tem que ter a paciência de pensar no tempo delas. Então, quando eu fazia o roteiro, eu também já pensava nisso, de não deixar as crianças tão cansadas. Então, a gente já considerava tudo. O tempo de espera da criança e, ao mesmo tempo, que o espetáculo tivesse um ritmo que o público ficasse ali se sentindo agradável de vivenciar o espetáculo, né? Então, é isso. E aí das contribuições que fazia é pensar, que eu adoro, pensar alguma coisa assim, de uma luz, um laser de repente, colocar uma música diferente, de colocar uma coisa que mexe com o público, ou algo interativo. Então... Já faz 5 anos que eu participo de Dansartes. O meu primeiro foi em 2013, que a gente falou sobre riquezas e conquistas de uma nação. Em 2014 a gente fez o Quebra-Nozes. Em 2015, Se Ela Dança, Eu Danço. E em 2016, Era Uma Vez. E o último que eu fiz em 2017 é o Cinco Certos. No Dansarte sempre eram muito boas e eu lembro que quando eu era pequenininha eu ficava assim encantada com as bailarinas e bailarinos mais velhos, porque eles dançavam muita coisa, gente, era muito legal. Então estar ali naquele momento era muito impressionante pra mim. Desses 5 anos que eu participei, teve muitas experiências, muitas coisas a serem faladas. Como eu gosto de arte, eu gosto muito desse por trás de uma peça, por trás de uma apresentação, então toda a parte criativa de figurino, coreografia, o tema que a gente vai fazer, toda essa parte eu gosto bastante. Então acho que sempre foi muito divertido, porque eu sempre participei dessas pequenas coisas, os ensaios e a correria que era. Como era só um aluno, né, não sabia exatamente como é que funcionavam as coisas, mas de qualquer forma, as partes que eu participava eu gostava bastante. Era tudo muito corrido nos últimos meses, a coreografia começava a pegar mais ou menos da metade do ano pro final, mas sempre foi muito legal, muito divertido, aquele caos gostosinho e pra no final ter aquele sentimento de tudo deu certo. Experiência nas apresentações foram as melhores. Eu me sentia como a estrela, mesmo que os pais estivessem lá para os seus filhos, eu dançava lá como se eles estivessem lá por mim. Eu simplesmente amava. Foi um novo mundo para mim apresentar no palco do Dansarte. Eu e a Paty, a gente tem uma relação além da escola, né? A gente é amiga fora, então a gente pega tema, assim, a gente apresenta de dança em Joinville, aí você assiste, aí lá você tem uma ideia. A Paty com balé, que às vezes ela dava aula em outra escola. Então sempre com trocas, né? Assim, a gente vai se inspirando nas pessoas, em
em projetos que a gente vê por aí, e daí surgiam as ideias dos temas. Aí a gente sempre trocou muito, mas a parte era bem criativa nessa parte. Eu sempre perguntava para minhas amigas campeãs do balé, o que você vai usar de tema, o que você vai usar de tema, né? Sempre foi pesquisando. Só que na verdade, geralmente começo do ano eu já sei que eu vou fazer no final. Então já o ano inteiro eu já passo em cima desse tema. O que eu uma vez eu contei para Carol, o tema tem que se basear nos pequenininhos, porque os grandes são criativos. Eles mudam o tema e eles conseguem ver uma sátira do tema. Você está entendendo? Então assim, você tem que encantar primeiro as crianças pequenas, porque se você encantar as crianças pequenas, eles fazem um espetáculo. O circo, se for ver, é um tema bobo, mas as crianças maiores conseguiram tirar o proveito do tema circo, entendeu? Para os pequenininhos eu fiz palhacinho, para as grandes não dava para fazer palhacinho. Até daria, né? Se você tivesse uma sátira, uma brincadeira, daria. Mas assim, você tem que sempre pensar como você vai fazer, porque quando você escolhe um tema, você tem que imaginar, são 12 coreografias, então você tem que pensar que você tem que tirar 12 coreografias, né? Então, você tem que pensar todas essas coisas. Então, já teve vários tipos de tema. A maioria dos temas geralmente são voltados a contos, princesas, porque nosso público maior são meninas, né? E elas adoram se vestir de princesa para dançar, para rodar o vestido. E então você tem que fornecer tudo isso, né? Todo evento ele envolve uma estrutura muito grande, o suporte de muitas pessoas. Então eu acho que esse é um grande desafio, que é você unir todos esses departamentos e as pessoas envolvidas para que as coisas saiam numa estrutura de evento mesmo e bem montada. O Dansarte, ele tem um grande desafio, que é a questão da parte do figurino, que são as fantasias, as danças. Isso é extremamente complicado, porque isso não depende da escola, não depende da gente, depende de uma pessoa, de uma costureira. Então isso é muito difícil, são muitos figurinos, com detalhe, cada um com uma medida, com um acessório, alguma coisa. Então quando a professora seleciona o figurino, a gente passa essa estrutura, esse desenho para uma outra pessoa para fazer. E nem sempre, a gente já teve diversos problemas da pessoa não dar conta de fazer todos os figurinos no tempo certo, a gente ter que correr atrás de alguém, costurar figurinos. Eu já costurei muitos figurinos, inclusive, porque às vezes a gente pediu uma coisa, não era do jeito que a gente tinha imaginado, ou precisava de algum ajuste, porque quando você faz a medida na criança, muito tempo atrás. Então eu acho que esse é o maior desafio, é essa questão mesmo do figurino. Agora, as outras coisas, o desafio é em relação ao espaço, estrutura de som, porque sempre, né, sabe, como todo evento, você ensaia, tá tudo perfeito. Naquele momentinho, ou tem uma queda de energia, ou uma queda no sistema do local onde o evento está acontecendo, e aí isso complica bastante esse evento. O resto mesmo é quando a gente tem uma atividade ao ar livre, alguma coisa que aí conta com alguns imprevistos, mas a gente sempre está com a equipe muito bem montada para que a gente possa amenizar ao máximo essas dificuldades. E o resto às vezes falta alguma criança numa apresentação, e dependendo da coreografia isso pode ter algum impacto, mas a gente também resolve.
A minha experiência nas preparações foi de muita emoção de cada uma delas, né? Desde o começo, que foi meu primeiro dançarte, que era uma coisa nova para mim, numa escola, e ter que fazer um roteiro, pensar na música, no figurino, na escolha dos passos que vai combinar. E a cada dançarte a gente sempre vai acrescentando coisas dos anteriores, e a gente vai acrescentando, trazendo o que deu certo e o que não deu certo. Mas cada um deles me deu uma super experiência para me transformar nessa profissional que hoje em dia, lógico, se eu fizer mais um dançarte seria muito mais fácil do que o primeiro ou o terceiro que eu fiz. Mas todos eles sempre têm alguma emoção, deixa alguma lembrança muito boa de todos que eu participei. E a minha emoção maior foi ver a evolução, porque nossa equipe do Dançarte era uma equipe muito boa. No começo a gente, lógico que a gente errou, mas a gente conseguiu acertar bastante depois. E a gente era uma equipe boa, que cada um fazia o seu papel e cada um tinha umas ideias boas, um acrescentava ao outro. E eu acho que o que deixou pra mim um sentimento assim foi de ter essa vivência com essa equipe ao meu lado, principalmente o professor do Street Dance, o Clayton, que também embarcou nessa viagem dos dançartes, também quase junto comigo, então a gente foi evoluindo, digamos assim, juntos. E sempre a cada dançarte sempre era um prazer fazer, colocar as crianças no palco, fazer com que elas dancem, nem que a dança fosse simples, mas que elas conseguissem apresentar aquilo que elas aprenderam naquele ano, era muito especial. E eu fico muito feliz de ter participado todos os dançartes. O dançarte para mim foi um grande aprendizado, porque primeiro uniu algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer trabalhos em equipe. E se o trabalho é criativo, amo. Então a gente se reunia com pessoas com diferentes repertórios, conhecimentos, habilidades, tudo visando fazer algo que todos amavam muito. E quando você está unido com pessoas que amam o que estão fazendo e que são criativos, gente, isso é a coisa mais sensacional desse mundo. Então me dá muita saudade, porque era loucura, era corrido, mas a gente se divertia, e o sentimento de conclusão de realização é maravilhoso. E ele é mais maravilhoso porque todos estão comunhando e compartilhando o mesmo sentimento. A mesma coisa que eu sentia no teatro, quando eu fazia um espetáculo e quando eu estava lá. O que eu mais gosto é ver o brilho no olhar das pessoas. Sabe quando irradia e ele é mais forte do que o refletor e a pessoa se sente realizada e o coração vibrando de uma forma que você não consegue explicar, mas você está feliz que está ali. Isso para mim é a coisa mais sensacional. E de estar pessoas reunidas fazendo a mesma coisa. E isso é muito bom. Então, o sentimento é de satisfação, de alegria, muita felicidade, de poder compartilhar com as pessoas, criar e aprender. Eu aprendi muito. Eu aprendi o balé, por exemplo, é uma coisa que eu nunca tinha assistido
tenho tido a oportunidade de assistir, de me emocionar. Eu gosto muito do espetáculo, do entretenimento, porque você consegue emocionar as pessoas e ao mesmo tempo fazer refletir. E isso para mim ampliou, além do teatro, né, poder conhecer isso mais no balé, por exemplo, né, e aí em outras expressões da parte de dança. Né, isso é que era mais legal. E ver os alunos fazendo aquilo ali junto com a gente. Né. Na verdade, a gente falando, na verdade é todo mundo junto e misturado, se divertindo muito. Isso é muito bom. Com todas as apresentações, essas experiências que eu tive ao longo dos anos como dançarte, eu acredito que me beneficiou bastante em alguns pontos, melhorou outros. Acredito que minha dança evoluiu conforme o tempo foi passando, é uma coisa que eu gosto e que eu levo para minha vida. Então, ter esses anos assim apresentando me ajudou nesse quesito. Acredito que a minha vergonha também eu ainda tenho, mas acho que dá pra dar uma controlada. Quando eu começo a apresentação, tocar música, eu acabo esquecendo de tudo, começo a dançar e tá tudo certo. Então acho que são os pontos que me ajudaram bastante por conta do Dançarte. Um dos benefícios que o Dançarte me trouxe foi continuar nessa paixão pelo balé. Eu comecei muito pequena, assim, com 6, 7 anos, eu acho. Então, ir para um teatro, ficar lá vendo todo mundo se arrumando, se preparando para entrar no palco, foi muito bom, assim, para minha experiência como bailarina, porque hoje em dia eu continuo fazendo balé, não na escola, mas continuo, e essa base do Dançarte me deu, assim, essa paixão, essa persistência para continuar dançando. Um dos benefícios que o Dançarte me trouxe foi ele me introduzir para esse ramo da arte. Foi no Dançarte que eu me achei no palco. Tanto que agora eu tô aonde? Na ETEC de Artes, estudando eventos. Então, tipo, o Dançarte me introduziu pro mundo da arte. Eu amo palco, seja nos holofortes ou no backstage. E o Dançarte me trouxe isso, ele me trouxe esse mundo que eu amo, que eu me encontrei nele. E eu agradeço de tudo que aconteceu no Dançarte, por ter me feito essa pessoa que eu sou agora, a Tereza, toda feliz, toda da arte, que vive dançando. Obrigada, Dançarte. A mostra de música tem como propósito, tem como objetivo apresentar para toda a comunidade escolar, para as famílias, o que acontece dentro da aula de música. Poucos pais, poucos familiares acompanham o que acontece dentro da aula de música, como que funciona a aula de música. Muitos pais acreditam que é só instrumento, vão vir aqui para aprender a tocar um instrumento. E a aula de educação musical dentro do Colégio Certes, ela tem um outro objetivo. Ela tem a proposta de pedagogia musical ativa e através da música pode trabalhar sensibilidade, coordenação motora, escuta ativa e outras habilidades. Então a mostra de música ela tem esse objetivo de poder proporcionar a toda a comunidade escolar, aos familiares, compreender o que acontece dentro de uma aula de música. Procurando bem, eu sei que é. Nas pontas do ovo eu vejo procurando bem, eu sei que tem. No meio da rua eu vejo oh.
também muito bem, porque eu era muito pequena. O que eu mais me recordo são dos ensaios, da parte por trás, das aulas, que ainda era o professor César que dava aula, né, no colégio, aula de música. E eu me lembro mais da gente ensaiando, tocando flauta, tanto que acho que os meus vizinhos odeiam flauta, porque eu chegava em casa tocando muito o dia de aula. Então é mais disso que eu lembro, dessas experiências. Era até divertido a gente estar ali tocando flauta, tentar acertar e tudo mais. Era legal. Saudade de chapéu, a cor do céu, a cor do céu. Tomada controlada, ordenada, vovó. Mas dava dó, mas dava dó. Ele tinha tão bom coração, tagarelava com a passarada e queria até aprender a cantar. Enquanto não distraía o pobre, fazia festa na cantação. Durante muito tempo da minha caminhada como professor, eu adotava um estilo mais tradicional. E em 2016 eu fiz um curso onde abriu minha mente. Eu vi que eu poderia fazer aula de música, eu poderia proporcionar aos meus alunos uma aula mais lúdica, uma aula mais dinâmica, através dos jogos, brincadeira, interrelação jogo, brincadeira, corpo e movimento, música. Foi muito significativo para as minhas aulas. As minhas aulas, elas se transformaram. Hoje, ver os meus alunos terem vontade de estar nas minhas aulas, quando eu chego na sala de aula, começam a chamar pelo meu nome, a comemorar. Isso é muito bom. Porque a criança, o ser humano, ele aprende por repetição. É assim, o ser humano, ele aprende. E nós aprendemos a nossa língua mãe, o português, sendo exposto a ele durante toda a nossa infância. Durante toda a nossa infância, desde bebê, os nossos pais, familiares, falavam a língua naturalmente para nós. E através dessa repetição nós aprendemos. E na música, por que na música tem que ser diferente? Você chega para estudar, eu aprendi dessa forma. Eu cheguei lá para estudar música, era uma partitura. Primeiro eu aprendi a ler, para depois fazer música. Sendo que a linguagem, ela funciona diferente. Primeiro a gente aprende a falar, para depois registrar aquilo que a gente fala. E na música nós utilizamos esse mesmo conceito. Primeiro a gente aprende a fazer música, primeiro a gente aprende a brincar com música, primeiro a gente interioriza no corpo, né? Depois que eu tenho a música, as partes rítmicas do corpo, eu transfiro para um instrumento, que fica muito mais fácil, muito mais simples. Então, essa mudança de jogo, brincadeira, aprender através do jogo, da brincadeira, é o que eu mais gosto. E muitas vezes o meu aluno fala: tio, quando nós vamos começar a fazer música? Eu falo: nós já estamos fazendo música, porque música está em tudo. Final da mostra de música, o que nós apresentamos na mostra de música? A ideia é não preparar uma apresentação, e sim levar um pouco da aula. Então, durante todo o ano, nós trabalhamos muitos conteúdos, muitas atividades, e dentro dessas atividades e conteúdo, nós sentamos com cada turma e decidimos o que cada turma vai apresentar. E não é algo preparado, vamos tirar um mês para apresentar uma música, uma atividade. Não, nós pegamos algo que já acontece, o que já é natural para a criança, e a gente apresenta, para poder tirar aquela ansiedade, aquele sentimento de vou fazer uma apresentação. Não, eu vou fazer uma aula para o meu pai ver como é que funciona. E quando o colégio traz essa proposta de pegar algo que acontece na aula e apresentar, fica muito mais fácil. Porque quando nós preparamos uma apresentação, fica desgastante. A criança ficar 2, 3, 4, 5 aulas ensaiando a mesma música, fica muito cansativo para ela. Então a ideia mesmo é apresentar algo que já acontece. É a oportunidade que a criança tem de mostrar também para o seu pai, para o seu familiar, para a comunidade escolar, como que ele realiza essa aula.
vocês me trouxeram, é que eu aprendi a tocar um instrumento, assim, obviamente, tocar flauta. Hoje em dia eu não pratico tanto mais, mas eu acho que eu ainda lembro de algumas coisas. Então, além de aprender o instrumento também, eu tive um contato mais direto com essa questão musical, de não só ouvir música, mas saber ler uma partitura, saber as notas musicais, o instrumento ali de tocar. Então, eu acho que essa conexão com a música foi um dos maiores benefícios que as amostras me trouxeram. Eu comecei a estudar música com 4 anos de idade. Minha mãe me colocou numa aula de música e eu me recordo que nós fazíamos muitas apresentações. Nós morávamos em Iguaçu, então tudo que era desfile, 7 de setembro, aniversário da cidade, íamos para outros municípios também desfilar. E era um momento muito legal, porque tinham muitas pessoas assistindo, era a oportunidade, o momento de eu poder apresentar para minha família, para os meus colegas, para todos que estavam assistindo, poder tocar para eles. E ver hoje os meus alunos fazendo isso tem um sentido muito especial para mim, porque eu sei o que é você estar no palco fazendo algo de música, ou estar numa situação que você está apresentando algo para sua família e ter a família ali embaixo assistindo, ter sua família ali na frente. Então eu fico muito feliz quando eu vejo meus alunos ali no palco, e a ideia não é um espetáculo, a ideia não é um espetáculo. Então erros acontecem, a criança ela tem uma questão emocional, ela fica nervosa, mesmo sendo uma brincadeira natural do dia a dia que nós fazemos, a criança ela vem com expectativa e ela fica nervosa, de repente na hora do palco ela esquece como que é para fazer, e isso não tem problema, porque aquele momento não é um espetáculo que não pode errar. Não, porque o erro acontece, na sala de aula acontece, o erro acontece em todos os momentos, e o legal é que dá para trabalhar isso, como contornar o erro, como contornar o sentimento da criança. Então, muitas vezes, quando nós estamos tocando um palco, se começa a dar errado, a gente para tudo e começa a música de novo para que a música aconteça. Eu não tenho problema nenhum de parar tudo. Diversas vezes eu parei tudo, respira, começa tudo de novo.